Seja muito bem-vindo. No programa de hoje falamos com Tiago Lopes, responsável pela Autoridade de Saúde Regional, o homem que durante cerca de 2 meses nos transmitiu a evolução da Covid-19 na região. Enquanto o vírus circular, nada está garantido e o número de casos positivos pode mesmo vir a aumentar. Foi o rosto do combate à Covid-19 na região. Durante 12 semanas, transmitiu aos açorianos toda a informação sobre a pandemia. Era inevitável que o novo coronavírus chegasse aos Açores e hoje Tiago Lopes faz balanço positivo, uma vez que os números registados foram abaixo do que era esperado inicialmente. Foram manifestamente abaixo do esperado. O cenário de impacto que nós tínhamos inicialmente apontava para mais umas centenas de infectados aqui na região e nós no início fizemos vários cenários de impacto em articulação com o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. E dentro desses cenários de impacto tiveram por base aquilo que foi o surto na altura na cidade de Wuhan, na província do Hubei, na China. Fizemos para 100% daquilo que foram o número de infectados na China, para metade e para um quarto. Fizemos 3 cenários de impacto. E a verdade é que mesmo para um quarto do número de infectados ficámos muito abaixo desse cenário de impacto. Claro que isso foi devido às medidas que nós implementámos. Nós fizemos logo no início do ano um plano de contingência para a região para fazer face ao surto, atendendo àquilo que era o conhecimento que nós tínhamos na altura dos casos que iam acontecendo na China e depois mais tarde em Itália. Nenhum sistema de saúde no mundo estava verdadeiramente preparado para o impacto deste vírus. É certo que tudo mudou e para combater o surto foi preciso reorganização. Depois a situação foi evoluindo, fomos articulando com outras entidades, fomos fazendo esse trabalho preparatório, no sentido precisamente de minimizarmos esse impacto na região e sobretudo no Serviço Regional de Saúde. Com as unidades hospitalares também fizemos esses planos de contingência. Como é sabido, também houve um reforço gradual, tanto no nível de recursos materiais, de equipamento de proteção individual, bem como a nível de recursos materiais, ventiladores, monitores de sinais vitais. Paralelamente a uma reorganização dos serviços e da alocação também dos diferentes profissionais de saúde, das diferentes equipas, para dar resposta ao surto provocado pelo novo coronavírus. Isto tudo sempre como objetivo principal, efetivamente, como eu estava a dizer, de minimizarmos o impacto no Serviço Regional de Saúde. Numa luta em que o inimigo é invisível, nada está garantido, pelo menos para já. Com a retoma das ligações aéreas ao exterior da região, era expectável que surgissem novos casos. Tiago Lopes não descarta a hipótese do número de infectados vir a crescer nos próximos meses. Portanto, numa primeira fase, isso é expectável que aconteça. Casos positivos de pessoas que vêm a bordo de aviões ou de embarcações e que cheguem à região e que possam ser causadores de novas cadeias de transmissão. E então, numa segunda fase, é isso que expectavelmente pode acontecer e que nós estamos a tentar a todo o custo evitar, que é a origem de novas cadeias de transmissão por via destes elementos isolados que chegam à região e que por via do contacto têm ou com o seu agregado familiar, ou com o local onde estão alojados, ou pela interação que têm social na rua, na via pública, ou em estabelecimentos, espaços comerciais e etc., evitar a origem de novas cadeias de transmissão e evitar a todo o custo, depois progressivamente também numa fase posterior e que nós conseguimos evitar e que queremos manter também evitar a todo custo, que é a transmissão comunitária. A incerteza teima em persistir e de um dia para o outro tudo pode inverter-se, trazendo de volta mais restrições ou até mesmo o confinamento. Depois, consoante a evolução do surto e dos casos que vão surgindo, eventualmente introduzimos novamente medidas mais restritivas. Depende do número de casos que nós identificarmos. Foi isso que aconteceu precisamente na área metropolitana de Lisboa e em alguns concelhos e freguesias da região de Lisboa, em que foram identificados claramente alguns clusters, alguns focos de infecção, e que para fazer face e para tentar quebrar também essas cadeias de transmissão,
foram ontem anunciadas algumas medidas restritivas a nível local para fazer face a esses focos que foram identificados. Nós aqui na região é a mesma situação também que iremos fazer e que fizemos na altura, nomeadamente na ilha de São Miguel, quando implementámos as cercas sanitárias, inicialmente no Conselho de Aprovação, depois a todos os 6 concelhos da ilha de São Miguel e depois numa última fase apenas e só ao Conselho do Nordeste, que ponderámos em determinada altura também de fazer na Ilha Terceira e, portanto, isto faz parte do nosso plano, ou seja, poderemos voltar novamente a confinar elevando o nível de alerta na região. O responsável pela Autoridade de Saúde Regional refere que não é sustentável estarmos durante meses fechados ao exterior. Nós não conseguimos, socioeconomicamente, manter a região fechada ao exterior, porque é impraticável, não é execuível, não é? Para nós vivermos em sociedade e mantermos uma estrutura económico-financeira sustentável, de mantermos confinados indefinidamente. E, portanto, é uma situação que nós estamos a tentar fazer, é precisamente nós desconfinarmos, abrirmos ao exterior, mas mantendo este dispositivo de monitorização e de vigilância. Se quiséssemos estar à frente, era mantermos confinados até termos a vacina ou o tratamento de eleição, como eu estava a dizer. Então, aí sim, estaremos à frente do surto, não o deixaríamos entrar, mas era inviável para nós, enquanto sociedade, vivermos durante tantas semanas, durante tantos meses, confinados até termos esse tratamento ou essa vacina. Portanto, é uma gestão e um acompanhamento que nós vamos ter que fazer diário. O nível de alerta e de resposta tem de estar sempre pronto para um eventual pico. A fase que agora atravessamos é de aprendizagem. Agora, nesta fase, nós estamos numa fase em que estamos a aprender e estamos a conhecer aquilo que será esta dita nova realidade, porque o surto, o pico já passou, mas não tivemos ainda tempo de arranjar uma vacina e ter um tratamento de eleição e, portanto, vamos ter que conviver com ele. Aprender a conviver com o vírus e aceitar esta nova normalidade. Hoje, e apesar do que poderá ou não surgir, o Serviço Regional de Saúde está mais bem preparado. Efetivamente, isso é notório, está mais bem preparado do que no início de março, não é? Ou seja, neste momento, em termos organizativos, as unidades de saúde já tiveram um primeiro contacto, uma primeira experiência com utentes Covid, com utentes suspeitos de Covid. Foram criados circuitos para o efeito, as equipas e os serviços foram organizados de forma a dar uma melhor resposta a eventuais casos que possam surgir. E nesse aspecto estamos mais bem preparados do que estávamos no início do ano. Em termos também de recursos, ao longo da pandemia foi permitida também essa agilização também de processos, nomeadamente contratação de profissionais, para melhor dotar o Serviço Regional de Saúde. Isso também foi feito. Nesse aspecto também estamos melhor e mesmo até em termos de equipamento de proteção individual. Tiago Lopes deixa mais uma vez recomendações à população. Toca a cada um de nós fazer com que tudo corra pelo melhor. O comportamento individual influencia o coletivo, o coletivo, por sua vez, depois também pode influenciar o individual, e este meio termo, este equilíbrio, este bom senso é muitas vezes difícil de conseguir, ou seja, aquilo que é o distanciamento físico, aquilo que é a etiqueta respiratória, a lavagem frequente das mãos, a utilização da máscara de uso social e comunitário em determinados contextos, já foi amplamente e largamente divulgado e as pessoas pensam que hoje em dia já sabem efetivamente o que é que devem fazer. Há efetivamente aqui depois o que eu estava a dizer, o dito equilíbrio, para que as pessoas saibam como se comportar quando estão em aglomerados durante um período maior de tempo, num período menor de tempo, se calhar podem estar mais descontraídas e não haver necessidade de tantas restrições e de um cumprimento tão rigoroso das orientações e das recomendações. Mas é uma aprendizagem que nós temos que fazer agora ao longo das próximas semanas e dos próximos meses. O perigo de contágio é constante, pelo menos enquanto não surgir a vacina. A luta na região é diária e são muitos os que estão na linha da frente e os que deram o corpo às balas em prol da saúde de todos os açorianos. Olá!
Sou a Sónia, sou educadora de infância no Colégio Goiatita e hoje venho mostrar-vos um espaço, mais um dos espaços que temos na nossa cidade e que pode visitar com a sua família, com as suas crianças. Hoje vamos mostrar o Paul da Praia da Vitória. Certamente que já passou por cá, mas não sei se a forma como viu o Paul foi a forma com que eu hoje vos quero mostrar. O Paul tem uma riqueza natural muito interessante de se perceber ou de se conhecer. E então vamos falar um bocadinho da flora e da fauna. A nível da flora, nós temos aqui várias espécies endémicas, algumas invasoras, mas temos várias espécies. Temos, por exemplo, a faia da terra, temos o junco, temos a salsa-burra, temos o trevo, que pode ser observado e sentido. Venham cá e venham perceber como é que essas espécies se desenvolvem aqui neste habitat. Depois, a nível de fauna, temos algumas aves e alguns peixes. Peixes temos a tainha e a enguia que estão sempre cá e que podem ser sempre observadas. A água que nós temos aqui no Paul é uma água salobra porque é resultado de uma mistura de água salgada, que vem do mar, e da água que está aqui, água doce. Pronto, a nível do, como ia dizer, ainda da fauna, das aves, temos as aves migratórias e as aves residentes. Das aves migratórias podemos referir, por exemplo, a garça real americana e a garça real europeia, que passam por cá várias vezes no ano, mas não estão sempre cá. Portanto, elas vêm e vão. Também temos outras aves residentes que estão sempre cá, nidificam, etc. Temos, por exemplo, o galeirão e a galinha de água. Venham visitar este espaço e olhem para essas espécies com olhos de ver. Vejam a riqueza que eles têm. Procurem alguma informação sobre o Paul e sobre todas essas espécies que têm aqui. Sabem que vem gente de todo o mundo ver de propósito o nosso Paul, que aves é que tem aqui. Vamos nós também dar importância àquilo que nós temos, está bem? Para além do Paul da Praia da Vitória, temos mais dois Pauls. Temos o Paul do Belo Jardim, que é um Paul mais pequeno, e também temos o Paul do Cabo da Praia, da Pedreira do Cabo da Praia. O Paul que está no Cabo da Praia também está na zona ao pé do Porto Oceânico, mais lá para dentro. Podem visitar, tem um centro interpretativo, tem uma excelente equipa educativa que lá trabalha, que desenvolve o projeto Life CWR e que também vos pode acolher no centro e dar algumas explicações sobre todas as espécies que lá habitam ou que visitam aquele Paul. Venham visitar estas zonas, abram os olhos, vejam o que de bom temos aqui. Aqui ao lado do Paul há mais um espaço que vocês também podem visitar, que é o Jardim dos Aromas. Tem várias espécies de ervas aromáticas que podem ver, podem cheirar, podem sentir. Tragam os vossos filhos, mostrem-nos estes espaços, façam com que eles desenvolvam a curiosidade, o gosto de saber e o gosto pela Praia da Vitória acima de tudo. Aqui ao lado também temos o Parque Infantil, que é excelente, oferece excelentes oportunidades a nível da motricidade global para a exploração. Portanto, deixo aqui o Paul da Praia da Vitória como referência para visitar em família. Mas já sabe, não venha só visitar, venha ver. Olá a todos, bem-vindos a mais uma dica na área da fisioterapia. Hoje vamos centrar as nossas atenções ao nível da crioterapia, ou seja, da aplicação da terapia com recurso ao frio, mais especificamente da aplicação de gelo. É controversa aquilo que sejam as circunstâncias em que devem ser aplicadas, quer seja da natureza articular, muscular ou até mesmo traumática. Da mesma forma que também é controverso o modo como deve ser feito e até mesmo o tempo da sua aplicação. Tudo isso são questões que vamos tentar responder na dica da fisioterapia de hoje. A crioterapia consiste nada mais nada menos do que na aplicação para fins terapêuticos do frio, ou neste caso do gelo, promovendo um arrefecimento a nível tecidular. Pode ser aplicada, quer seja de forma local, perante a existência de um traumatismo, nomeadamente uma lesão articular, uma entorse ou eventualmente uma ruptura muscular, em que nessas circunstâncias a aplicação do gelo tem essencialmente três efeitos. Primeiro, promover o fenómeno de vasoconstrição, ou seja, reduzir o aporte sanguíneo à zona onde existe a lesão e onde está a ser feita a aplicação do frio. Simultaneamente, promover uma diminuição da temperatura dos tecidos e uma diminuição do metabolismo celular. E também promover um efeito de analgesia, ou seja, diminuir a dor. De outra forma, a aplicação de gelo também pode ser feita de forma global, em termos de todo o nosso organismo, promovendo nessa situação e particularmente utilizada na parte do desporto, na recuperação dos atletas, ela tem um efeito ao nível da diminuição da fadiga e na potenciação dos efeitos da recuperação depois de uma atividade desportiva mais intensa por parte dos atletas. Em termos da sua aplicabilidade, é controverso também o tempo em que deve ser executado durante a aplicação do gelo.
Nestas circunstâncias, independentemente daquilo que seja o autor, sugere-se a aplicação durante cerca de 15 a 20 minutos, não ultrapassando esse tempo de aplicação, porque perante aquilo que é o efeito referido da vasoconstrição, se aplicarmos o gel para além dos 20 minutos, poderemos potenciar um efeito inverso, ou seja, em vez de diminuirmos o aporte sanguíneo à zona da lesão, poderemos potenciar a circunstância inversa, ou seja, uma maior afluência de sangue nessa região, prejudicando o processo de recuperação. De outra forma, e deixo-vos também o alerta e a sugestão relativamente à aplicação de gelo, evitando aquilo que possam ser as suas consequências do contacto direto ao nível da pele, nomeadamente a existência de queimaduras. Para o efeito, devem recorrer à existência de uma toalha ou de uma ligadura para recobrir a zona onde vai ser feita a sua aplicação. E de preferência que essa toalha ou essa ligadura esteja molhada. Tudo isso são efeitos que poderão contribuir para uma maior eficácia da terapia do frio, neste caso específico da aplicação de gelo, ao nível da vossa recuperação perante a existência de uma lesão. A proteção, em termos daquilo que é o nosso organismo face à existência de um traumatismo, pode ser feita com recurso, na minha perspectiva, ao melhor anti-inflamatório que existe no mundo e também o mais barato, o gelo, que permite com que, perante a existência de algum traumatismo no imediato, quando aplicado, evitemos a existência de outros problemas no futuro. Quero-vos também transmitir uma mensagem final relacionada com este longo período em que vos transmiti algumas dicas na área da fisioterapia. Não só os cuidados ao nível da vossa coluna vertebral, os cuidados com a vossa postura, prevenção de quedas, até mesmo exercícios para prevenir em termos de vossa componente respiratória face à Covid-19. Tudo isso são, no fundo, contributos que permitem uma proteção do nosso organismo. O nosso sistema, o nosso corpo, é uma estrutura insubstituível e é algo que devemos preservar, composta por estruturas que, perante a existência de danos, podem ser irreparáveis. Faça isso, terem cuidados com a realização de atividade desportiva regular, com uma boa alimentação. Seguir os conselhos dos profissionais de saúde nas diversas áreas é o primeiro passo para seguramente terem uma melhor capacidade para enfrentar os desafios que possam advir no futuro. Tenho a certeza e a forte convicção de que todos juntos e em comunidade seremos capazes de ultrapassar as adversidades que nos estão a ser impostas por uma pandemia com uma escala global. Cuidem do vosso corpo, cuidem do vosso organismo. Vai ficar tudo bem. Nesta atividade vamos utilizar os seguintes objetos. Vamos caminhar sobre as pedras da ribeira, levando um bastão com 2 argolas, não as deixando cair. Pode ser utilizado qualquer outro tipo de objeto. Nesta atividade, um colega atira uma das bolas e pede para o outro apanhar com um dos membros. Mão. Pé. Pé. Mão. Agora sim, o programa de hoje chegou ao final. Amanhã, entrevista com Tibério Diniz, presidente da Câmara Municipal da Praia de Vitória. Até lá!